Bom, deixa eu dar um bom dia aqui, tá, para meus alunos desculpa, nós vamos falar um pouquinho sobre as navegações, tá? Eu estou dando um bom dia porque eu estou gravando cedo, né? 8h20 da manhã, segunda-feira, 17 de maio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre navegações, tá? Aqui atrás de mim está uma matéria, nós vamos trabalhar um pouquinho essa matéria, vamos pensar um pouquinho no conteúdo, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, o que você, aluno, entende por navegação? Né? Aquela historinha do Pedro Álvares Cabral que se perdeu na tormenta, na tempestade, acidentalmente chegou à Bahia, a historinha já era, tá? Isso aí é coisa do século XX. Navegações. Primeiro, quando Cabral chega aqui, o processo da navegação está no auge. Há disputas comerciais entre Espanha e Portugal. Mas nós vamos trabalhar navegações muito atrás. Nós vamos começar a trabalhar navegações antes das navegações conhecidas por nós, Portugal e Espanha. Nós vamos aqui para o século XIII, século XIII. Eu, para ajudar vocês, meus alunos, século XIII, eu traduzi de 1201 a 1300. Quando eu era aluno, eu tinha muita dificuldade com o século. O professor falava, no século XIX. Eu achava que o século XIX era o ano que eu estava vivendo, 1985, 1986. Não, o século tem essa matemática aqui um pouquinho interessante. Ela é sempre um século, a numeração é anterior. Século XIII, 1200. Século XIV, 1300, tá? Tem uma matemática aí específica para séculos. Nós vamos aqui para cidades italianas. Por que eu não coloquei Itália? Simples, porque não existia o país Itália. Existiam reinos na Itália, e esses reinos eram ricos, poderosos e rivais entre si. Você não tem a Itália como você conhece hoje, um país unificado, tá? Essas cidades italianas, eu vou citar algumas: Florença, Gênova, Parma, tá? Nápoles. Eram reinos assim bastante poderosos. Em especial Veneza, Florença, tá? E Gênova. Essas três cidades: Gênova, Florença e Veneza. Três cidades bastante ricas. Mas por que elas eram ricas, professor? Simples. Elas tinham um monopólio do comércio no mar Mediterrâneo. O que é monopólio? É quando só uma instituição controla uma atividade econômica. Fiquei igual Alexandre Garcia na CNN. Fiquei quieto. Não entenderam, né? Vou dar um exemplo para vocês de monopólio que vocês entendem. Pega o celular de vocês. Aí. Qual é a operadora? Vai surgir um monte de resposta. Claro, Vivo, Oi, TIM. Tá bom. Aí pede para o pai e para a mãe a conta de energia. Uma única empresa controla a distribuição de energia. Energisa. A Energisa tem monopólio. Só a Energisa domina essa atividade comercial. Beleza? Então, monopólio, vocês entenderam agora com o meu exemplo bem próximo da gente, que é a questão da distribuição de energia. Ficou mais fácil para entender, né? O que é monopólio. Então, essas cidades italianas tinham um monopólio do comércio no mar Mediterrâneo. Todas as mercadorias que vinham do Oriente chegavam nos portos onde hoje é o Líbano, onde hoje é Israel, onde hoje é o Egito, tá? Essas mercadorias chegavam nos portos ali e iam para a Europa. Só que elas não iam direto para o destino, para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha. Não, elas iam para as cidades italianas que ficam no sul da Europa, né, banhadas pelo mar Mediterrâneo. Essas cidades compravam o produto, né, nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre os produtos, compravam o produto e elas sim revendiam. Então a margem de lucro deles era bem alta, tá? Não é à toa que essas cidades que eu estou citando, futuramente elas vão ser bastante fortes na questão do Renascimento, né? O Renascimento que vocês já estudaram,
né? No Renascimento elas vão estar bastante ricas, vão ter bastante patrocinadores, né? Os patrocinadores do Renascimento eram os mecenas. Se você puxar lá a ficha desses mecenas, estavam a maioria ligados ao comércio de especiarias, tá? Mas vamos aqui sobre esse comércio do mar Mediterrâneo. O que era o comércio? O que era vendido? O que era comprado? Especiarias e tecidos, tá? Professor, o que é especiarias? Tecido eu acho que não há problema, né? Tá aqui, ó, tecido. Você também está usando um tecido na sua casa, né? Especiarias. Vamos fazer uma explicação rápida sobre as especiarias. Eram temperos, pimenta, noz, tá? O que mais? Mel. E você pode usar a palavra especiarias até com um contexto mais abrangente. Como, professor? Produtos de luxo, como porcelana, marfim. Só que a palavra especiarias ela cabe mais na questão do tempero, dos condimentos alimentares. Gengibre. Agora, por que isso aí, professor? Tão importante isso aí fazer fortunas. Gente, esse momento aqui da história, você não tem um negocinho que hoje todo mundo tem na sua casa. Eu não posso virar minha câmera, a minha está bem aqui, mas eu não posso virar minha câmera senão eu tiro do foco. Tá? Que são as nossas adoráveis geladeiras. O alimento era consumido in natura, tá? Principalmente o alimento de origem animal, carne, vamos falar em português, carne. Ou você era muito rico e você conseguia comer carne fresca todo dia, você matava o bicho todo dia. Ah, eu quero um porco, mata-se o porco. Ah, eu quero um frango, mata-se o frango. Se você fosse pobre nessa época, a única opção de você comer carne era se ela fosse salgada, né? Você salgava a carne, vamos falar como a gente fala hoje, a carne seca. Você salgava a carne e tinha um estoque de carne. Só que, gente, imagina a qualidade desse alimento nesse momento aqui. Não era lá grande coisa. Não era grande coisa, né? As condições de higiene, as condições de vida. Então essas especiarias faziam muito sucesso nesses alimentos ruins. A palavra é essa, ruins. Tá? E o tecido pela sua universalidade de consumo. Todo mundo usa tecido. Dificilmente você tem raros momentos que você está sem tecido. Né? Principalmente na hora do banho. Fora do banho você está com tecido. O dia inteiro você está usando. Concorda, professor? Então, esses aqui são os dois produtos que basicamente enriqueceram essas cidades. Só que vocês têm que pensar uma coisa: enquanto uma cidade está ficando rica, tem gente lucrando. E se tem gente lucrando, alguém está pagando mais pela mercadoria. E nós vamos para esse outro lugar aqui bem interessante. Vou trocar de lado com minha explicação. Tá? Portugal, nação pequena, no extremo oeste da Europa, né? Portugal tem uma posição geográfica interessante. A leste de Portugal você tem o Reino da Espanha. E a oeste de Portugal você tem o Mar Tenebroso. Né? Era o nome que os portugueses davam para o Oceano Atlântico na época. Né? Então Portugal está aqui exprimido. Espanha de um lado, o oceano do outro. Né? É claro que o oceano vai ser a fonte de renda de Portugal desde séculos anteriores. Né? Com pesca. Os portugueses já têm uma pesca bem desenvolvida. E os portugueses têm uma vantagem em relação aos outros. Primeiro, Portugal se torna um país muito rápido. Muito rápido. Né? Antes que outras nações, Portugal já era uma nação. Né? Lembra que eu falei que a Itália eram cidades italianas? Portugal já não tem essa questão de cidades. Portugal já é um país consolidado. Tem um rei, tem uma moeda, tem fronteiras estabelecidas, tem impostos únicos. Isso aí ajuda pra caramba. Outra coisa que ajudou Portugal nas navegações: a burguesia e o rei têm as mesmas ideias. Né? Os dois pensavam no mesmo princípio. Que princípio, professor? Esse Oceano Atlântico, ou Mar Tenebroso, o nome que vocês acharem mais legal, era a saída de Portugal para não depender
dessas cidades italianas aqui, ó. E cortou, vocês estão vendo minha explicação. Para não depender das cidades italianas, nós entramos no mar, buscamos algum local e lá vamos estabelecer o nosso contato aí com os comércios, perdão, com as mercadorias orientais. Lá a gente estabelece um comércio com essas mercadorias orientais e escapamos desse domínio dessas cidades italianas, né? Então, o pensamento português primeiramente foi esse. Segundo pensamento português, e aí ajudou pra caramba, eu coloquei até destacar aqui Escola de Sagres. Tá? Hoje dá uma discussão muito grande sobre a existência da Escola de Sagres. Ela realmente existiu? Não existiu? Gente, fica tranquilo que na história tem muito disso daí, né? Vários fatos históricos, personagens, são questionados se realmente existiram. Então não fica assim assustado. Ah, professor, não, vários. Né? Homero é questionado se existiu, Shakespeare é questionado se existiu, a Escola de Sagres é questionada se existiu, tá? O Shakespeare é questionado se existiu. Imagina, né? O grande gênio da cultura inglesa aí, tem gente que defende que não existiu. Homero, que escreveu os 2 livros que são base da cultura grega, Ilíada e Odisseia, questiona-se se existiu ou não. Então, não vamos ficar desesperados. O que nós sabemos? Essa Escola de Sagres, em sendo real, ela traz a nata do conhecimento, a nata da tecnologia da época para, vamos dizer assim, dinamizar as navegações. Cartógrafos, astrônomos, construtores navais, né? Para habitar ali, construir navios, velas, lemes, bússola, leitura dos astros para ajudar na navegação à noite, né? Tem 2 instrumentos bem legais, até vou mandar um exercício sobre esses 2 instrumentos, né? Que é a bússola e o astrolábio, né? Nós vivemos num mundo hoje com GPS, você acha qualquer lugar na cidade, você viaja, você põe no GPS, você chega no lugar. Agora imagina nos séculos XV, né? 1415, 1488, você entrar naquele marzão ali e ter que chegar num lugar. Então, a Escola de Sagres é uma grande ajuda a esse povo que começa as navegações e ajuda muito a Portugal ser o país pioneiro nesse processo de navegação. Muitos anos depois, décadas depois, a Espanha se aventura nisso aí, tá? Mas essa navegação espanhola nós vamos falar depois, num outro momento, que vai ser um rival de Portugal, tá? Espanha e Portugal vão ser rivais. Minha próxima aula, meu próximo conteúdo é sobre essa rivalidade Portugal e Espanha nas navegações. Eu espero, né, que vocês tenham entendido aquilo que o professor quis falar, né, em relação a cidades italianas. Deixa eu mudar de lado aqui. Ó, cidades italianas, comércio de especiarias, tá? O mar Mediterrâneo, que era o, digamos assim, o centro das navegações. E eu espero que vocês entendam que quando Portugal entra no jogo, você muda um pouco o tom. Primeiro, o Mediterrâneo começa a perder importância porque entra o Atlântico, né? As cidades italianas começam a perder espaço para um país chamado Portugal, tá? Isso é comum na história, a gente chama de transição. Vai de um lado para o outro, muda o foco, beleza? Eu espero que essa primeira aula tenha ajudado vocês nas navegações. Eu já vou postar uma segunda aula aí sobre a rivalidade Espanha e Portugal, tá? Nas disputas sobre locais, produtos explorados. Mas esse aqui é o princípio, a introdução de navegações, beleza? Meus alunos, um abraço, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se, máscara, álcool em gel, distanciamento, tá? E daqui uns dias a gente volta para a escola, beleza? Eu já tomei a primeira dose da vacina, estou esperando a segunda, tá bom? Um abração para vocês, um beijo no coração de todos.